Olá, meus amigos, graça e paz, seguindo o nosso projeto 300 anos em 3, onde estaremos mostrando as obras do atual governo, parafraseando os 50 anos em 5 do governo JK. E hoje vamos falar sobre mobilidade. Mais precisamente, estaremos falando sobre a ferrovia Norte-Sul. Portanto, eu peço para você um pouco de paciência e nos ajude. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like ou dislike, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Para quem está no YouTube, para quem estiver no Facebook, vai aqui em cima que você também encontra o link do YouTube. Pois bem, gente, vamos falar hoje sobre a ferrovia Norte-Sul. Esta obra tão importante, tão emblemática para a logística no Brasil. Gente, em um país de dimensões continentais como é o nosso, o quinto maior país do mundo em dimensões territoriais, a logística é imprescindível. E a interação entre modais é fundamental para que tenhamos um índice no mínimo satisfatório. Mas no Brasil aconteceu de forma diferente. Por algumas questões, o Brasil não desenvolveu a malha ferroviária como deveria. Principalmente dois entraves principais, que foi a pressão da indústria automobilística e também a nossa tão famosa corrupção. Foram dois problemas que nos impediu muito de desenvolver a nossa malha ferroviária. Pois bem, vamos lá. A ferrovia Norte-Sul, ela começa a ser pensada no ano de 1985, no governo José Sarney. A sua construção começa em 1987, mas infelizmente ela já começa errada. O projeto dela são 4.500 quilômetros, ligando o interior do Brasil aos principais portos. Uma ferrovia que corta o Brasil, ela corta 10 estados brasileiros de norte a sul do país. Ela começa errada porque 31 de março de 1987, o jornalista Jânio de Freitas publica uma coluna no jornal A Folha de São Paulo, denunciando que, pasmem, os vencedores da licitação já eram conhecidos um dia antes. E vou lhes dizer, aguarde um pouco mais, até lá pelos meados do vídeo, que você saberá quem são estes atores. Pois, futuramente, mais ou menos 20 anos depois, eles reaparecem no mesmo cenário da corrupção, já no governo PT. Como falei, um projeto de 2,5 bilhões de dólares tinha muita gente interessada, né? E infelizmente os políticos brasileiros sempre tiveram uma predisposição a tirar partido, a tirar proveito próprio nessas condições. Após o leilão em 1987 e a denúncia do jornalista Jânio Freitas, um ano depois a licitação foi suspensa. Alguém foi processado? Não. Preso? Não. Punido? Muito menos. Por isso eu digo que os mesmos atores aparecem no cenário da corrupção 30 anos depois, pois continuaram livres para cometer os seus ilícitos, juntos com os políticos corruptos de plantão. Em 2017, o ex-presidente da Valec é a empresa que administra a ferrovia Norte-Sul, foi preso. Uma semana depois do seu advogado e o seu filho também terem sido presos pela PF. E chuta quem o indicou para o cargo de presidente da Valec. Você consegue imaginar? Se você imaginou o bandido de 9 dedos, foi ele mesmo que em 2003 colocou este tal senhor como presidente da Valec. E aí a corrupção correu solta. Em 2021... O tal ex-presidente da Valec, o Juquinha das Neves, foi condenado a devolver 62 milhões de reais aos cofres públicos. Mas ele é acusado de ter desviado uma bagatela de 215 milhões. Por isso há o jargão no Brasil que diz que o crime compensa. Se ele desviou 215 milhões, por que não devolveu 215 milhões? No ano de 2018, dos 4.500 quilômetros de extensão da ferrovia Norte-Sul, apenas 1.575 quilômetros estavam em operação, e mesmo assim de forma ociosa, porque
os grandes comerciantes e produtores não tinham confiança em utilizar a ferrovia, pois, segundo eles, a concentração de poder era muito grande e era muito suspeita. Vejam aqui. Mas chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisas boas. Pois a Ferrovia Norte-Sul finalmente está ficando pronta. No atual governo, o governo do presidente JB, assumido em 2019, dando celeridade a todas as obras que já existiam no Brasil. Infelizmente, no Brasil existia e ainda existe a cultura de que obras de governos anteriores são abandonadas para não dar crédito a quem começou a obra. Mas este governo está trabalhando de forma diferente e dando continuidade e dando prioridade para terminar todas as obras que já estão em andamento. Dos 12,5 bilhões de reais previstos no projeto inicial, com 1.575 quilômetros, esse dinheiro já havia sido consumido. Quando o atual presidente assumiu o governo, ele pôs em andamento todas as obras. E a Ferrovia Norte-Sul finalmente está pronta, entra em operação totalmente no trimestre de 2022, a previsão que ele entre totalmente em operação. Faltam ainda algumas obras pontuais, que não atrapalham a operação da ferrovia, mas precisam ser terminadas. Então, meus queridos, para nós é um grande alívio. E no próximo vídeo estaremos falando ainda de ferrovias. Iremos falar de mais duas, da FIOL, a Ferrovia Leste-Oeste, Oeste-Leste, e a Ferrogrão. Em um círculo virtuoso, o Brasil está investindo muito na questão logística, que é, como eu falei, importante, imprescindível para que tenhamos um desenvolvimento, no mínimo, satisfatório. Lembram das construtoras OAS, Mendes Júnior, Camargo Correia, Andrade Gutierrez? Vocês lembram em quais escândalos elas estão envolvidas? Pois é, no tal dos escândalos do governo do PT. Mas elas já são reincidentes, elas não começam com o PT, são reincidentes. Foram estas que, segundo o jornalista Jânio de Freitas, foram beneficiadas pela fraude do programa licitatório da Ferrovia Norte-Sul em 1987. Esta é uma obra importante, junto com outras que irão melhorar muito a produtividade e a efetividade do setor produtivo brasileiro e, claro, a nossa competitividade, tanto no mercado interno quanto no externo. Isso vem beneficiar a população de uma forma em geral. O empresário, pois ele vai gastar, segundo estudos, até 30% a menos no custo de logística. Isso dá poder para que ele faça outros investimentos, até mesmo em outros setores, ou no próprio setor em que eles operam. Estes investimentos vai gerar emprego e vai potencializar a economia local e nacional de uma forma em geral. E o que, na minha visão, o que temos de melhor neste novo modelo do governo, que o governo está operando, é que esses investimentos não são do governo, não é investimento estatal, mas da iniciativa privada, o que ajuda muito a diminuir a corrupção, dando confiança também a investidores internos que queiram investir no Brasil. Uma outra questão é, você pode estar pensando que isso vai prejudicar a vida dos caminhoneiros, mas não vai. Os caminhoneiros terão seus trabalhos garantidos, terão melhor qualidade de vida, pois uma vida de caminhoneiro não é fácil, já conversei com vários deles, e não é fácil passar semanas na estrada. Muitos caminhoneiros sequer vê os seus filhos crescer, pois estão na estrada para garantir o sustento destes. Muitos adquirem problemas de saúde, muitos sofrem acidente pelo excesso de trabalho, pela carga horária ao volante, e isso vem beneficiar, além de garantir o emprego deles, vem beneficiar e muito também os caminhoneiros e as suas respectivas famílias. Há um estudo que só das pessoas que moram nas grandes capitais,
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, elas perdem aproximadamente 3 horas e meia no transporte para o trabalho, na ida e volta. Agora imagine quanto isso afeta na qualidade de vida, tanto do cidadão, tanto do pai de família, quanto da própria família. Imagine isso na vida do caminhoneiro, que nem se compara a 3 horas e meia, eles perdem semanas fora de casa. Não se esqueça, galera, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar. E também aceitamos sugestões para os próximos vídeos. No próximo, permitindo Deus, estaremos falando sobre a Ferrogrão e a FIOL. São mais 2 ferrovias de extrema importância para o cenário logístico nacional.